Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouco sobre trabalhar para uma agência de tráfego pago. Se vale a pena ou não vale, se é uma ilusão, se é cilada, ou se vale mais a pena você focar como gestor de tráfego pago solo, ir atrás dos seus próprios clientes e depois você escalar. Enfim, eu me chamo Amanda, eu já sou gestora de tráfego pago há 3 anos, já trabalhei para agências, já trabalhei com urgência, que é eu que faço tudo, entendeu? E eu acredito que eu tenho um pouco de experiência para estar falando sobre. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa alinhar é que quem está indeciso entre entrar em uma agência ou não, geralmente é um gestor de tráfego pago iniciante. Quem é intermediário, hoje é avançado, ele geralmente já entra numa agência convicto do que quer, né? E a maioria entra como pleno ou sênior, né? Ou pode entrar como outro cargo, como coordenador, como um gerente ali para cuidar de outros gestores de tráfego. Mas enfim, eu vou falar mais aqui com o gestor de tráfego pago que é iniciante e que está confuso, tá? Tem dois lados, tem um lado bom e um lado negativo de você trabalhar na agência, como tem um lado bom e um lado positivo de você trabalhar como urgência, que é só você e você faz tudo, ok? Vamos começar do início. Quando você começa no tráfego pago, é natural você querer experiência. É super natural você procurar meios de você aprender o quanto antes, você aprender mais rápido. E aí você olha para a agência como um caminho mais rápido. Você pensa, vou aprender com mais gente mais experiente, pegar várias contas, ver como tudo funciona por dentro, e é isso. De fato, isso acontece. Você aprende uma rotina sobre processo, sobre atender clientes diferentes e às vezes até cuida de nichos genéricos, né? De loja de roupa, e-commerce, não sei, diversos negócios locais. Porém, tem agências que é nichada. E isso é um ótimo laboratório para quem está começando. Mas o problema é o seguinte: a agência ela te coloca dentro de um modelo onde você é pago para executar e não para pensar. Vou dar aqui uma observação importante, que nem todas as agências, calma, nem todas as agências são assim. Só que tem algumas que querem que você siga um processo. E você não tem aquela liberdade de você testar algumas coisas, tá? Mas tem outras agências que te dão liberdade para você fazer o que você quiser. Aí vai de qual agência você está escolhendo, você realmente precisa analisar as propostas ou analisar para quem você está mandando seu currículo, ok? De qualquer forma, quando você entra numa agência e você é iniciante, você vira um gestor operacional. É aquele que sobe campanha, pausa campanha, responde cliente nos grupos, mas raramente tem tempo para aprender sobre o negócio de verdade. E o pior, que é o lado mais negativo de todos, na minha opinião. Você cuida de 10, 15, 20 contas e o valor que você recebe por isso é o mesmo que um gestor solo poderia ganhar cuidando de 2 ou 3 contas. Essa é a verdade em relação ao financeiro. Então, no final das contas, o aprendizado real, o aprendizado, na verdade, é real. É isso que eu queria dizer. Mas o crescimento financeiro é bem mais lento. Mas vamos com calma. Eu não tô dizendo que isso é ruim, tá? Pelo contrário. Eita, calma aí que eu tô subindo campanha. Se você tá começando e ainda não domina tudo, a agência ela pode ser tua escola. Você só aprende na prática o que muita gente quer aprender em um curso. Você lida com cliente chato, que é o atendimento, que, cara, tem muito cliente que é chato pra caramba. Você aprende a se comunicar, a ter mais controle no que você vai dizer, no que você vai repassar. Você aprende a entender cronograma, rotina, porque você precisa de rotina por conta do volume das contas que você vai atender. Reunião, relatório, pressão, porque você precisa bater as metas. Tem clientes que sempre vai te cobrar, principalmente aqueles que investem pouco, eles sempre vai te cobrar. E você precisa também ter prazos, né? Porque você precisa entregar as coisas. E tudo isso te prepara para o jogo real. E aí, pessoal, você vai entender o que é trabalhar em equipe, tá? Como funcionam os bastidores e o que a empresa realmente espera de um gestor de tráfego pago. Aí, se o seu foco for construir base e ganhar experiência, com certeza vale a pena você entrar em uma agência. Mas se o seu foco for ter liberdade, dinheiro e controle total sobre o seu tempo, aí o jogo muda completamente. Ser um gestor de tráfego pago solo parece um sonho no início. Você escolhe com quem vai trabalhar, cobra o que você acha justo, faz os seus horários, mas ninguém te conta do outro lado. Porque quando você é solo, você não é só um gestor de tráfego pago, você vira tudo. Você é o dono do seu negócio, você precisa administrar. Então, você é o financeiro, o atendimento, o suporte, o criativo, o comercial, tudo ao mesmo tempo. Então, da mesma forma que você precisa subir uma campanha para X pessoa, você também precisa prospectar mais clientes. Da mesma forma que você precisa prospectar mais clientes, você precisa subir campanha para outro cliente. Mas da mesma forma que você precisa subir campanha para outro cliente, analisar o que os outros clientes estão fazendo ali, né, os relatórios, você precisa atender seu outro cliente para fazer uma reunião, para ajustar, para entender o que está acontecendo. Aí, enquanto você está falando com aquele outro cliente ajustando, você precisa prospectar mais clientes, você precisa ir atrás de mais clientes. Então, você faz tudo. Você faz tudo. Você faz o comercial, você faz o atendimento, você faz os relatórios, entendeu? Você faz tudo. Você é uma urgência, é isso. E você, tipo, tem que aprender até fechar contrato, cobrar cliente, definir data, fazer reunião, enfim, como eu falei, cuidar das campanhas, tudo. É um caos no início, mas um caos que te amadurece, porque, cara, vai dar problema. No início, quando você não tem uma rotina, quando você não tem uma coisa clara do que fazer, quando você não tem alguém pra te direcionar, sempre dá merda, entendeu? Essa é a verdade. Então, a probabilidade de você fazer alguma besteira, perder cliente, um ali, outro aqui, isso vai acontecer, mas isso vai te ajudar a amadurecer, pra você entender o que você faz, o que você não faz, pra você entender o que é criar processos ou não, entendeu? Pra você se estruturar, é isso. Porque, tipo, tudo que você aprende sozinho vira ativo, é isso. E aí, pessoal, a diferença real é simples. Na agência, você trabalha para construir o sonho de alguém.
Eu não gosto de falar dessa forma, mas é isso, tá? Por que eu não gosto de falar dessa forma? Porque tem gente que gosta de trabalhar para os outros e tá tudo bem. Tem gente que consegue realizar os seus sonhos trabalhando para outras empresas, entendeu? Isso não é ruim. Isso é bom, tá entendendo? Você tá ajudando a construir algo. Mas se você tem um sonho de construir algo sólido que seja seu, somente seu, aí você tem que ser um gestor de tráfego pago solo, ou você pode entrar ali na agência para você pegar bagagem. Entendeu? Porque um gestor de tráfego pago solo, você constrói o seu, é isso. É aquele negócio, você passa pelos processos, você passa pelas etapas, até você chegar ali no topo, no fundo de funil, e você abrir a sua própria empresa, a sua urgência, enfim. Sua urgência não, a sua agência, enfim. Mas, tipo assim, pra chegar lá, você que é um gestor de tráfego iniciante, você precisa de bagagem, entendeu? Lembra, volta um pouquinho, lembra que eu te falei que como gestor de tráfego pago solo, você tem que passar por processos. E quando você entra numa agência, você também passa por processos, porque você precisa aprender, você precisa errar. A diferença entre um e outra é realmente se tem alguém te supervisionando ou não. É isso, você tem que passar por um processo. Você precisa criar bagagem, você precisa errar, testar, aprender cliente, aprender a se vender, que é o principal, é vendas, tá? E às vezes essa bagagem começa justamente dentro da agência, ok? Porque não existe certo e errado. Essa é a verdade. Existem fases. Tem fases que você precisa aprender e tem fases que você precisa aplicar. E o erro de muita gente é tentar pular etapas, ok? No fim das contas, o importante é entender o seu momento. Se você está começando e precisa aprender, vá para uma agência. Agora, vá sabendo que é temporário, que aquilo é um degrau e não um destino, tá? Agora, se você já tem experiência, resultado e visão de negócio, então talvez seja a hora de dar o próximo passo e construir o seu próprio caminho. Eu vou complementar o que eu estou falando. Se você é experiência, meu Deus do céu, se você é iniciante e você não sabe de nada, vai para uma agência, porque lá você vai ter supervisão, lá você vai ter várias contas. Se você pegar uma agência genérica, então você vai conseguir lidar com vários tipos de pessoas, você vai conseguir lidar com vários tipos de dados, com vários tipos de orçamento. Enfim, vai para uma agência porque lá você vai criar bagagem. Mas tem um ponto importante. Se você quer criar a sua urgência, meu Deus, sua própria agência, você quer criar sua própria empresa, vai já ciente na sua cabeça que você está entrando para você aprender, para você criar a sua própria estrutura, vai se organizando, vai aprendendo, vai aplicando, e aí no futuro você sai e abre a sua empresa, entendeu? Só que um conselho que eu dou para você que é iniciante é que não se limite somente na habilidade de ser um gestor operacional. Aprenda vendas, aprenda comunicação, enfim. Agora, se você é aquele gestor iniciante que quer trabalhar para uma agência e quer seguir carreira em uma agência, porque você entendeu que gosta de trabalhar em um modelo de negócio já estruturado, então vai para uma agência e se esforça, entendeu? Continua aprendendo várias habilidades, continua falando pro seu gerente, pro coordenador, entendeu? Continua se esforçando ali para mostrar o máximo para você subir de carreira. Mas uma dica, assim, pra gente finalizar, é que independente do que você for escolher, procure uma boa agência, tá? Procure uma pessoa que realmente vai te dar um bom direcionamento, uma agência que vai te ajudar nas coisas, uma agência que vai te dar um suporte e que não vai ser sacana com você, que não vai vacilar nas coisas. E é basicamente isso, pessoal. Se você prefere, eu queria saber se você prefere trabalhar para uma agência ou seguir como gestor solo. Enfim, coloca aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e ficamos para a próxima.